pessoal, tudo bem? Eu sou Dilze Persili, uma das diretoras da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, também diretora da Apoio Consultoria de Negócios e da Ascenda Afroempreendedorismo. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal, Convite 19, que faz parte da TV Escola de Negócios, que se propõe a trazer, nesse momento que a gente está vivendo, informações que sejam relevantes, conteúdos discutidos de uma abordagem mais aprofundada e mais criteriosa, para que vocês possam se posicionar melhor nesse novo mundo que está começando. Depois dessa pandemia, não seremos os mesmos, nossos negócios não serão os mesmos, nossas famílias não serão as mesmas. E por isso a gente está trazendo pessoas que são referência nas suas áreas, para poderem discutir. E hoje a gente está com a Cornélia, que é uma profissional que é referência na abordagem sistêmica, na constelação familiar e organizacional. Cornélia, muito obrigada por estar aqui conosco. Cornélia, se apresente, por favor, para a gente iniciar nossas discussões. Bom, eu sou Cornélia Bonca, moro em Brasil faz 18 anos e vocês podem imaginar que eu gosto do Brasil, senão não moraria aqui. Trabalho faz 20 anos também com pensamento sistêmico complexo, constelações familiares e organizacionais, e o meu trabalho na constelação organizacional e os meus cursos são reconhecidos pelo Infosium da Alemanha. E o objetivo com o meu trabalho é, em primeiro lugar, aumentar consciência, deixar no olhar o que não vemos. Isso sempre é o objetivo do meu trabalho. Muito bacana. Então, vamos falar um pouquinho, né? Não é aula, mas eu acho que para a gente discutir um assunto, a gente precisa entender do que a gente está falando. E aí, vamos entender, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o pensamento sistêmico dentro da abordagem que você trabalha, também o que é constelação e essa diferença entre... E outra coisa, se é só essa diferença, a gente só tem essas duas opções, familiar e organizacional, ou não, enfim, fale para a gente sobre constelação e pensamento sistêmico. Talvez vou explicar um pouquinho. E em primeiro lugar, o que para mim ainda é mais importante do que a constelação para mim é a ferramenta para aumentar a consciência, deixar no olhar que não vemos, é o pensamento sistêmico complexo. Porque todos nós somos educados num pensamento onde para todo existe certo e errado, bom e mal. Agora, com um exemplo pequenininho. Maria tem um novo forno, ela coloca um pernil, deixa a porta aberta. Vendo isto, Maria fecha a porta. E a Maria fala, não vou fechar. E desse jeito, ela fica louca na minha mente em relação ao forno. Normalmente, a nossa comunicação acontece desse jeito. Vemos algo, fazemos um bate-papo inconsciente e cabe na nossa realidade ou no nosso mundo ou não. Se cabe no nosso mundo, tudo bem. Se não cabe, julgamos. Faz sentido? Sim, todo. E é o que esse pensamento é um pensamento dual, digamos assim. Ou é A ou é B. Isto. E podemos imaginar com esse pensamento, isto é o pensamento na nossa cultura, e este pensamento ao longo do tempo faz que cada um, no fundo, fica mais e mais sozinho. Porque sempre olhamos todo a partir da nossa caixa limitada e menos conectamos com os outros. No pensamento sistêmico complexo, ausentamos certo e errado
bom e mal, enquanto se trata de relações entre seres vivos. Por exemplo, você também pode imaginar, você pode desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Faça isto com um ser humano, com uma árvore, com um ser vivo. Não funciona. Então, o pensamento cartesiano, certo e errado, é adequado para máquinas, mas não para seres vivos. E voltando para o exemplo da Maria, importa, vamos ausentar certo e errado, bom e mal, e vamos fazer a pergunta, Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí, de verdade, entramos em contato com o outro. E aí a Maria fala, olha, minha mãe fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito sai o pernil mais saboroso do mundo. Podemos imaginar que ela, até inconscientemente, repete padrões da família, e o que a família talvez esqueceu é que no tempo da avó dela, os fornos eram pequenos e não cabia um pernil e havia necessidade de deixar porta aberta. E podemos imaginar a avó comprou um novo forno e enquanto o pernil esqueceu de fechar a porta. Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Então, com esta atitude de não julgar certo e errado, de alguma maneira explorar o que faz a situação ser do jeito que ela é. Para nós, abre-se o mundo. Podemos imaginar, de alguma maneira, aprendemos também a perfeição e alguma idealização. Empresa perfeita, chefe perfeito, tudo isso idealizado. No pensamento sistêmico complexo, a perfeição sempre é naquilo que é. Qualquer dificuldade é perfeita, não pode ser diferente em relação a várias partes em conjunto. Deu para entender um pouquinho? Entendi. Então, Me lembrou, podemos... Sim? eu trabalho com assessoria em recolocação, né? Então, pessoas que estão em transição de carreira vêm me procurar para ajudá-los a se recolocarem. E tem um tema que a gente faz depois que deu tudo certo, ou seja, ele conseguiu a recolocação, mas antes dele falar eu vou, a gente faz um trabalho que a gente chama de validação da empresa e da vaga. E aí isso me lembrou, porque a pessoa ela pensa só, olha, eu preciso do trabalho, eles vão me pagar, então eu vou. E é isso que faz as pessoas não acharem a empresa perfeita, saírem e terem uma estabilidade na carreira. Então, isso quando você foi falando, já que eu não sou uma pessoa tão boa de cozinha e não pensei no bolo, pensei justamente nessa situação. E é impressionante quando a gente pergunta, né? Mas o que é uma oportunidade de trabalho boa para você? Qual que é o perfil da empresa? Qual que é o perfil do cargo? Quais são as moedas? E não pense só na questão financeira. E aí é muito interessante, porque aí eles falam, poxa, eu nunca pensei nisso. Então, será que é por isso que eu não dei certo na empresa tal, na empresa Sim. tal, na empresa tal e na empresa tal? Porque ele não parou para refletir de uma maneira mais sistêmica. Né? Então, e aí ele vem, né? Ah, não, eu saí porque eu saí porque eu não tinha uma boa oportunidade de crescimento. E aí a empresa que ele está se candidatando é uma empresa pequena, onde ele já vai entrar no último cargo, ou seja, daqui 2 anos ele está frustrado e ele vai sair novamente do trabalho. É um pouco por aí ou eu estou viajando na maionese? Não. E, podemos imaginar, importa se abrir para os vários ingredientes.
E também uma coisa, isso talvez é uma outra temática, podemos imaginar que esse pensamento que temos, somos muito visando-nos, egocêntricos, inconscientemente. E eu quero estar bem, procuro isso para mim, assim, de algum jeito. E qual seria a diferença de ver isso é a minha qualidade, quem precisa disto? Visar a própria contribuição. Porque podemos imaginar o nascimento das empresas tem a ver, antigamente, que eu talvez tinha um produto ou alguma coisa que consegui oferecer, que eu sozinha não consegui fazer. Precisava de pessoas que me ajudaram. E em conjunto podemos fazer isso. Isto era, inicialmente, né, a ideia, desse jeito nasceram empresas, porque um sozinho não poderia mais fazer. Ao mesmo tempo, tem um monte de empresas hoje e um monte de colaboradores também que visam mais si mesmo, que é um jeito de se fechar para a colaboração. Entendi. Então, aí, dentro dessa visão, né, do pensamento sistêmico, como que a constelação entra como ferramenta? Não podemos, vou talvez explicar um pouquinho mais sobre pensamento sistêmico. Normalmente, nos meus cursos, também pergunto: quem importa mais para o jogo de futebol? As regras do jogo ou o jogador? E aí, a maioria das pessoas me respondem: o jogador. E eu diria não. São as regras do jogo. Sem jogador e bola, não tem jogo. Mas com jogador e bola, poderia ser voleibol, poderia ser basquetebol, handball. As regras do jogo movimentam os jogadores. Se um decide, vou jogar com a mão, o juiz vai tirar fora. E dessa maneira, podemos imaginar o que importa muito, ver o que é um sistema. Duas componentes em conjunto funcionam em relação a algo. E normalmente tem regras do jogo. Imagina duas pessoas decidem, vamos correr às 7 da manhã todo dia. E aí o primeiro está lá às 7, e aí o outro vem e diz: meu filho gritou. E todo dia tem uma excusa. Então, vão se separar. Mas eles têm algo em conjunto e tem certa regra do jogo para funcionar. Sim? E podemos imaginar, normalmente no nosso pensamento cartesiano mecanicista, certo e errado, não aprendemos e não visamos o impacto das regras do jogo, que normalmente, inconscientemente, movimentam as pessoas. Podemos imaginar. Tem um monte de sistemas na nossa volta, tem sistemas, subsistemas. Uma empresa é um sistema que tem, entre aspas, regras do jogo. Regras do jogo também é cultura, tem, não? E a maioria disto é inconsciente. Porém, até inconscientemente também movimenta as pessoas. Nós estamos acostumados de julgar pessoas. Julgamos Lula, Dilma, por exemplo, não? E
Não visamos. Imagina se eles tivessem sido presidentes da Alemanha. Teriam feito a mesma coisa? Não. Tem outra cultura, outras regras do jogo. E aí, por isso que, pensando nisso, sem querer politizar, né, sem querer entrar nas questões políticas, que aqui no Brasil estão super acaloradas essas discussões, mas aí a gente entende por que se trocam os jogadores, se trocam os players, e a situação ela continua basicamente a mesma, né? Me lembrou, né? Minha formação é em sociologia e a gente leu, né? A gente fazia parte da grade, a gente muito antropologia e o meu mestrado em sociologia da cultura, então a gente estuda muito cultura. Então isso que você falou, né? Quando a gente entende que essa regra do jogo foi começada a construir ainda né, ali no início da colonização, com o jeitinho brasileiro, fica muito mais fácil da gente entender. Mas aí Sim. vem a história. Quanto mais sistemicamente a gente pensa, mais difícil é a intervenção. Porque se eu penso de uma maneira dual, a porta do forno está aberta, eu fecho a porta. Né? E aí eu acho que a grande dificuldade da questão do pensamento sistêmico é você, ok, entendemos, é assim mesmo e vamos pensar assim. Mas aí como é que fica a questão da intervenção? Né? Porque aí dá aquela sensação, poxa, o problema é tão grande que eu não vou nem mexer porque é tão grande. Né? Como que fica? Mas podemos imaginar, se como empresário ou como líder, eu mesmo tenho uma outra maneira de observar as dificuldades. Aí vou observar outras coisas do que certo e errado. Não? Se eu vou explorar o que faz a situação ser do jeito que ela é, vai ser diferente. E podemos imaginar, importa muito de observar, entre aspas, as regras do jogo ou a cultura que normalmente, inconscientemente, movimenta as pessoas. Vou dar talvez um pequeno exemplo, não, em relação a isto. Não? Vem de um alemão que respeito muito, Stefan Mehrer. Ele fala que tem 4 tipos de empresários. Sim? E imaginamos agora uma empresa pequena, sim? Uma padaria, sim? O primeiro empresário, ele vai lá todo dia e resolve problemas. Problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui. Talvez a esposa aguenta ele alguns anos, ele está sozinho e atrai inconscientemente nos colaboradores problema. Imagina essa padaria. Segundo tipo de empresário é aquele que diz: vou fazer a melhor padaria na cidade para os meus filhos estudarem, para comprar este carro, para viajar, para ter essa casa. Podemos imaginar, a meta dele é, entre aspas, não vamos julgar, é egocêntrico. Sim? E podemos imaginar, lá na empresa dele, agora na padaria dele, problemas viram pequenos, sim? Não movimentam tudo. Ao mesmo tempo, ele atrai egocentrismo nos colaboradores e nos clientes. Sim? Terceiro, e ele está sozinho. Sim? Terceiro tipo de empresário é aquele que diz: eu sei fazer pães maravilhosos e bolos maravilhosos, e as pessoas vão amar. Vou fazer os meus melhores bolos para os meus clientes. Que
coloca o serviço para o cliente em primeiro lugar. Como ele sabe que não pode fazer isso tudo sozinho, precisa de apoio, sim? E isto, visar o bem-estar do cliente em primeiro lugar, é a base de colaboração. Sim? Sim? Imagina essa padaria. E uma quarta é um padeiro que diz: eu faço o melhor para os meus clientes e só ofereço para eles comida que serve à longevidade. Podemos imaginar, com isto, ele tem base de colaboração e ele também faz outros ficarem curiosos, os médicos, as escolas, todo mundo quer conhecer, saber. Sim? Dou este exemplo para dizer como o para quê da empresa, sim? Ou do empresário da pequena ou média porte, inconscientemente movimenta colaboradores, ou deixa eles conectarem com algo dentro deles e outras coisas não. Entendi. Se esse comportamento, desculpa te interromper, e esse comportamento praticado, ele é incorporado e estruturado no nível da cultura organizacional, gerando um clima de compartilhamento, de sustentabilidade e de saudabilidade dentro da empresa, em todos os campos. Sim. No financeiro, porque eu estou preocupado com a venda, porque eu estou preocupado com o cliente, mas também dentro da minha empresa no que diz respeito às pessoas. Agora tem o seguinte, muito importante. Se uma empresa faz isto, como temos muito, havia essa onda, moda de colocar visão, valores, tudo isso na parede. Enquanto isto é feito mentalmente, como ideia, e não vivido congruentemente, esqueça. Precisa ser vivido, porque dentro disto tem o seguinte, que também importa muito dentro do pensamento sistêmico complexo. Precisamos olhar como funciona ser humano. Sim? Por centenas de anos, achamos que ser humano é um ser racional, homem econômicos. Agora sabemos que de jeito nenhum é. Tomamos quase 99% das nossas decisões à base do sistema reticular ou límbico. Sim? E depois explicamos a nossa decisão tomada. A explicação é racional, a ação não. Sim. A ação podemos imaginar. E enquanto o racional, se eu agora digo 79 por 3.104, precisamos colocar um monte de energia dentro. Ou se você agora começa a jogar xadrez, um monte de energia, o racional requer um monte de energia colocada. Imagina se você é matemático ou se você é um mestre de xadrez, você vê algo e sabe. Fazendo as coisas, até o nosso corpo, o nosso sistema automaticamente faz. E eu sempre digo, a mente, o racional, é como portador de voz do governo que não sabe como a decisão é tomada. Só comunica, mas não apreende isso, o real significado. Não sabe como a decisão é tomada. Aí um pequeno exemplo simples também. Imagina numa rua, uma criança cai, sim? Uhum. E a mãe está junto e chora muito. Vê isto
e diz, ai, que horrível, ai, que dor, até sente dor. Um segundo vê e diz, que gritos horrorosos. E um terceiro vê e diz, amar está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma, mas cada um inconscientemente processa diferente. Se você pergunta a cada um o que fiz fazer desse jeito, vai poder racionalmente explicar com um monte de coisas. Mas já fez. Mas a base é inconsciente. A base que tem a ver com as nossas crenças, com as nossas emoções, tudo isso que nos geraram, e isso foi normalmente inconsciente. Entendi. Por isso também eu diria, para qualquer empresário ou líder ou qualquer pessoa, o mais importante é cuidar do próprio bem-estar. Porque quando eu estou bem, posso me abrir para outros. Quando eu não estou bem, vou atrair as projeções nos outros. Entendi. E de que forma, então, como essa questão se operacionaliza em termos das relações dentro do mundo corporativo e como que a gente pode intervir de uma maneira que também não seja, porque não adianta eu pensar de uma maneira sistêmica e ter uma abordagem cartesiana ou uma abordagem julgadora que vai tudo por água abaixo também, né? Podemos imaginar no julgamento delego e fecho realidades, sim? Uhum. E julgamento desse jeito normalmente é cartesiano. Podemos imaginar julgando qualquer no julgamento não visamos que cada ação ou não ação tem consequências que normalmente não visamos com clareza. E seria, no momento de conflitos, seria importante ver quais os benefícios, custos, e também realmente ver de que jeito o ambiente da empresa ou o para que da empresa inconsciente movimenta nos conflitos nos colaboradores. Podemos imaginar se tem sócios que estão em briga ou não se falam porque não se respeitam. É dentro do ambiente empresarial e muitas vezes a briga sai embaixo. Deu para entender? Deu para entender. Agora eu quero entender como é que a gente organiza, como a gente trabalha isso. Claro que tem um monte de mais coisas para falar. Talvez vou falar mais uma pequena coisa antes de talvez falar o que é constelação. Podemos, antigamente também pensamos, o que nós pensamos é dentro de nós, sim? Os outros não sabem. Hoje, a partir da física quântica, sabemos o seguinte: todos nós somos feitos de células e as coisas são feitas de moléculas. Todas as células e moléculas têm átomo. Todo átomo tem núcleo e elétron. Se tomamos agora uma célula de hidrogênio, que é dentro e fora de nós, sim? Imaginamos que o núcleo seria como 20 centímetros, os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Com isso, quero dizer, no átomo tem um espaço enorme que os físicos quânticos chamam de vácuo. E nesse vácuo tem energia e informação. No fundo, tem toda a informação do mundo no vácuo. E, teoreticamente, podemos conectar com qualquer informação. Agora é
Só podemos conectar com a informação que sabemos observar. Se eu agora vou continuar falando em alemão, talvez você não entende porque não sabe observar. E eu também tenho um monte de coisas que não sei observar porque não conheço. Sim? Cada um de nós é limitado. Uhum. É limitado, ninguém conhece tudo. E também cada um de nós é inconscientemente formado, ou se formou a partir de padrões na volta que nada disso é consciente. Então, cada um de nós é limitado. E enquanto sabemos que somos limitados, podemos nos abrir para explorar um pouquinho nós mesmos ou para explorar o que de verdade o outro quer. Não é a minha projeção. Sim? Pensando que toda informação é dentro e fora de nós, tem mais uma coisa. Para ser humano é mais fácil de conectar com informação densa. Sim? Nos anos 1988 foi feito um experimento nos Estados Unidos, em Washington. Aí um discípulo de Dalai Lama falou para o chefe de polícia: amanhã 4.000 pessoas vão meditar nesse horário e no mundo inteiro ainda mais. E vai cair índice de crimes. Aí o chefe da polícia falou: mais fácil cair neve no verão do que isso acontecer. E eles fizeram e o índice caiu de 10%. Quando tem um campo denso de informação, é mais fácil nos conectarmos com isto do que com outra mais fácil. Podemos imaginar se somos numa rua e tem uma demonstração e tem muita agressão. Facilmente nós também conectamos com a agressão, não? Então, inconscientemente do funcionamento do ser humano, mais fácil conectamos com o ambiente, por exemplo, em casa ou que está na empresa, se não sabemos observar. Se sabemos observar, aí podemos até diferenciar. Isso possivelmente tem a ver com regras do jogo, cultura da empresa. E observando, posso me posicionar até internamente ou com meu time. Entendi. Agora, o que é a visualização? Como estamos tão focados na mente, esquecemos algo que é da natureza do ser humano e de animais, que podemos conectar com informação que está fora de nós. Animais, por exemplo, percebem que vem um terremoto e se escondem. E nós também podemos, não quando estamos pensando, não. Mas enquanto estamos totalmente abertos, sem pensar nada, podemos conectar com informação. Sim? Imagina alguém caminha na rua, celular na mão, facilmente você rouba. Mas se alguém está totalmente presente, sem nada, vai perceber. Não, tem estudos no mundo todo, tem um monte de coisas. Não? Vocês podem, o que falei, também procurar no YouTube, Google, não? Tudo bem. E na visualização, em relação a uma situação, podemos definir elementos e os elementos recebem os papéis que definimos e normalmente os elementos conectam com algo de informação. E uso isto para ampliar a visão, para sair da caixa. E com uma visão mais ampla, podemos explorar, ver um assunto diferente, trocar ingredientes e geramos outros resultados. E assim, excelente exemplo esse que você deu, né, de você
ampliar as possibilidades de informação, né? Acho que isso aí é o ponto principal. E aí eu queria que você falasse, você deu um exemplo relacionado ao cliente, mas vamos também trazer alguns exemplos mais internos da empresa. Como o pensamento sistêmico ele pode ajudar no melhor desenvolvimento das relações entre as pessoas dentro da organização. Seja líder e liderado, sejam as pessoas que trabalham juntos, líderes, liderados e pares de uma mesma equipe. Sim. Talvez vou dar um pequeno exemplo. Uma vez, numa grande internacional, foi achado uma nova diretora de marketing e todo maravilhoso. Ela entrou lá e depois de 6 meses o CEO falou, não aguento ela de jeito nenhum. Sim. E aí, como ele sabia... Sem querer te interromper, já te interrompendo, isso acontece muito aqui, né? A gente percebe, às vezes, a empresa trazendo, entre aspas, medalhões, que ao invés de resolver os problemas dentro da empresa, acaba gerando mais problemas, né? Sim. E aí, como ele sabia da ferramenta da constelação, visualização e pensamento sistêmico, ele quis olhar, explorar a situação. E aí foi posicionados ele e ela se aproximou mais dele, não? E aí possibilidade, ele sugeria o que faz isto acontecer. Parece que tem um padrão, alguma coisa talvez pessoal que se submete à função. Uhum. E aí, fazendo um trabalho com ela, era o seguinte, que ela perdeu o pai muito cedo e inconscientemente, são bichos, sempre digo, inconscientemente procurou, por exemplo, no CEO ou em pessoas, inconscientemente o pai. Sim? Ela, dando-se conta disto, e internamente se poder reconectar com o verdadeiro pai, sim? Mudou totalmente o relacionamento e ela ainda trabalha lá. Então, podemos imaginar, na empresa, se misturam os papéis pessoais e função. E podemos imaginar, dependendo da cultura da empresa, se a empresa é mais, entre aspas, não vamos julgar, mas mais problema egocêntrico, aí muito mais fácil emergem esses conflitos pessoais. Não? Entendi. Importa muito diferenciar, aprender e diferenciar o quanto isto é a minha contribuição como funcionário, diretor, o quanto isto é uma coisa pessoal. Entendi. Porque a gente carrega, mesmo que não venha necessariamente da família, a gente vai carregando, é o que você falou, esse vácuo, ele acumula muita informação, e aí depois você não sabe a origem. Eu tive também, num desse trabalho de atendimento a executivos, uma profissional, excelente profissional, mas ela não queria, né? Aí ela veio fazer a recolocação e eu falei, olha, então nós vamos procurar uma vaga para você de gerente, assim, porque é o seu perfil e tal, pelo que a gente colocou aqui no seu book. E ela falava, não, gerente não quero. Aí eu falei, olha, mas como gerente que você vai ganhar mais, você tem essa competência para ser gerente, e não foi através da constelação, até porque não é a minha especialidade, mas a gente começou a conversar ali, aí a gente fez uma ferramenta de assessment, onde a gente mostrou por A mais B que ela tinha
todas as competências técnicas e comportamentais para ser uma boa líder e uma boa gestora. E aí ela falou, né, depois, aí passou um tempo, ela abandonou o processo de recolocação e ela voltou um tempo depois e ela tinha feito um processo de constelação e ela conseguiu entender que ela foi formando na cabeça dela um conceito de gerente que foi construído a partir de todos os gerentes ruins que ela foi subordinada. Então, ela falou assim, olha, quando eu fui gerente, eu não gostei da pessoa que eu me tornei quando eu fui gerente. E ela fez esse trabalho e ela conseguiu entender o quanto que essas informações, do jeito que elas se cristalizaram nela, estava atrapalhando o desenvolvimento da carreira dela. Sim. Podemos imaginar, aí também importa muito, que eu posso errar e tudo isso, também sou limitada, mas colocamos muito valor nas estratégias, nas metas e visões, não? Tudo isso importa. Ao mesmo tempo, tudo isso junto é 5% e o mais importante são, no fundo, as crenças e a personalidade. As melhores habilidades, estratégias, visões não funcionam se a pessoa não acredita ou não tem as crenças juntos. Com certeza. E quando a gente fala de organizações, que além da gente ter as questões ali, né? Porque assim, quando a gente reúne as pessoas com um objetivo único, que seria a entrega, né, da produção ali daquela empresa, ou seja, o resultado da empresa, a gente não pode desconsiderar tudo que vem junto com cada uma das pessoas. É como se fosse uma festa onde você não conhece exatamente todos os convidados, ou seja, você não sabe o que cada um está trazendo consigo, né? Consigo aí, né? Do que já aconteceu com essas pessoas. E quando a gente pensa na questão das empresas familiares, eu ainda coloco mais um elemento, que é o elemento das relações familiares dentro da organização, junto com coisas que não são da família, que são do negócio, e fica aquela bagunça. Como que o pensamento sistêmico, ou a visualização, adorei esse nome, não conhecia, essa ideia de uma visualização ampliada, amplificada, ela ajudaria nos processos sucessórios, por exemplo? Sim, aí de novo, podemos imaginar a empresa familiar que vem com um problema, realmente podemos imaginar, olhar, ampliar a visão sobre isto. Podemos imaginar, entre aspas, importa muito para a empresa que o bem-estar dela está em primeiro lugar e não o bem-estar da família. Sim? É difícil, principalmente... Por exemplo, claro, mas imagina se na cultura da família, primeiro, se eles aprendessem de separar entre família e empresa, sim? E se eles, nos conflitos no fundo, são os maiores presentes. Um conflito, eu sempre digo, é um grande presente, deveria colocá-lo no prato de ouro para ver os ingredientes, conhecendo os ingredientes, trocando uns, geramos novos resultados. Os conflitos são o motor de crescer, de aprendizagem. Não? Na zona do conforto, ficamos, não? E aí vem toda essa questão, como você falou,
do Sim. egocentrismo, né? Eu tenho ali na empresa, mesmo uma empresa que seja profissionalizada, eu já tenho o ego dos executivos e das pessoas que estão ali, né? O CEO que manda mais que o diretor que manda mais que o gerente, etc. E quando eu Tudo bem. tenho a questão, o componente familiar, eu ainda agrego o ego de eu sou pai e teu filho, né? Então eu agrego mais esse componente. E dentro disso, importa muito de não julgar isto, porque isto as pessoas fazem inconscientemente. Por isso, no meu ver, importa muito eu aprender de me observar. E, em primeiro lugar, também de cuidar do meu bem-estar. Aí fica mais fácil, mais leve em tudo que eu faço. Mas, normalmente, inconscientemente, somos até movimentados por pela família, em um monte de sistemas. E nunca observamos isto. E eles não são melhor nem pior de outros, que, por exemplo, um empresário egocêntrico. Tem mais do que aqueles que não são, pela cultura. Não podemos julgar eles. Ao mesmo tempo, podemos ver que eles vão lidar com dificuldades que os outros não precisam lidar. Por exemplo, as grandes empresas internacionais, eles gastam um monte de dinheiro com burnout, doenças e tudo isso, claro. E por falar em doenças, Tudo tem custo-benefício. Importa observar os custos e benefícios de algo. Entendi. E aí você falou dessa questão, né, das doenças, né, que vem aí do mundo corporativo. E a gente está vivendo um momento muito diferente. Acho que poucos de nós vivos hoje passaram pelo que está acontecendo hoje, por essa sensação, por essa pandemia que te dá uma sensação de impotência, te obrigou pessoas a reverem o seu comportamento, os seus valores, né? Dessa questão de ter que ficar em casa, revendo até a própria importância do trabalho na sua vida, né? Porque a gente normalmente assim, puxa, tem que trabalhar, por mais, né? A grande maioria puxa, tem que trabalhar. E hoje tem pessoas que, por não estarem trabalhando, estão, às vezes, até perdendo um pouco da sua identidade, né? E assim, o que essa visualização e o pensamento sistêmico, o que você, a partir deste olhar seu, como é que você está vendo a nossa sociedade hoje e o que vai ser daqui 15 dias, quando a maioria das pessoas saírem dessa quarentena, o que vai ser daqui a alguns meses, quando realmente acabar a pandemia? Como é que você está pensando isso? Realmente vou te dizer, não sei. Não sei, não vou dar aí prognósticos, realmente não sei. Falando, sou limitada, mas para mim é muito mais do que o coronavírus. Não tem a ver com economia e sistema financeiro. E nesse momento ainda não sei. Podemos imaginar, nesse momento, é uma situação muito, muito difícil para os empresários. Muito bom. Cornélia, muito obrigada. Nossa, foi Obrigada muito bacana. Eu fiquei aqui, acho que foi uma das entrevistas que eu menos falei e mais ouvi, porque, nossa, muito obrigada mesmo. Eu estou aproveitando esse canal para fazer o meu sabático, né? Acho que muito obrigada.
Obrigada a você, Lícia. Depois você me manda o link. Todo mundo que eu estou conversando me permite entender muito mais sobre tudo que está acontecendo. Então, eu te agradeço assim, imensamente. Muitíssimo obrigada. Se despeça do nosso pessoal aqui. E, novamente, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Não? Muito obrigada. E depois você me manda o link. Mando sim. Gente, olha, encerramos mais uma entrevista que foi muito bacana. Aguardem novas entrevistas no nosso canal. Esse é o nosso convite para vocês, para que vocês possam aproveitar esse momento tão incerto para construir novas fundações na sua vida, na sua carreira, na sua empresa. Muito obrigada a você que assistiu. Novamente, muito obrigada, Cornélia. E um grande abraço a todos vocês.